Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E nessa aula nós vamos continuar falando então do Tailwind CSS. E como nós já falamos em aulas passadas, hoje então vamos dar sequência. E agora vamos falar de um tema muito importante dentro da construção de páginas web, que seria então a criação de layouts, não é? O CSS ele vai trazer propriedades que vão nos ajudar a trabalhar os nossos layouts, a criarmos os diferentes layouts que nós conseguimos imaginar, não é? Dispondo os elementos da ordem que nós queremos. Então temos propriedades CSS próprias para esses elementos. Nós estamos a falar de duas especificações, que são o Grid CSS e o Flexbox. Mas nessa aula nós vamos falar do Grid CSS. Bem, antes que nós entremos então na nossa aula, eu vou só pedir, se você estiver a assistir essa aula e não fores inscrito, para um pouquinho, vai aqui no botão abaixo, logo à tua direita, um pouquinho abaixo da sua tela, tem aí um botão inscrever-se. Se inscreva mesmo no canal, isso vai dar força ao nosso conteúdo e vai fazer com que o YouTube perceba que é um conteúdo relevante. Também vou pedir que você dê um like se você gostou, né? Dá um like no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então, por favor, se você não é inscrito, se inscreva, é importante fazer isso. Também deixa um like para dar força no canal. Então, sem mais delongas, nós vamos então para a nossa aula. Bem, eu já tenho aqui o meu projeto aberto, tenho aqui todo ele limpinho e também já tenho aqui a rodar, aqui no meu terminal, já tenho aqui a rodar aquele códigozinho para criar o build e ficar a escutar o nosso ficheiro quando acontecer alterações. Então já tenho ele aberto. Vamos então continuar. Como eu disse no início, nós vamos falar de duas propriedades, duas especificações CSS, que é o Flexbox e Tailwind. Eu tenho já aqui preparado aqui uma apresentação básica. Então nós vamos falar então de layouts. Temos duas propriedades CSS para trabalharmos com layouts. Antes utilizávamos propriedades como float, tanto left quanto right, para trabalharmos a posição dos elementos. Com as novas atualizações, então agora temos duas propriedades, Flexbox e Grid CSS. Então, nós vamos falar agora do Grid, mas os dois basicamente fazem a mesma coisa, mas nós temos o Flex a trabalhar um aspecto, né, uma orientação, e temos o Grid CSS a trabalhar, digamos, também uma outra orientação. Estamos a falar basicamente na vertical e na horizontal, criação de layout nessas duas posições. Trabalhamos mais com o Grid, ele é mais completo, mas ainda assim as duas propriedades Flex e Grid, elas se complementam. Então quando aprendemos as duas, então conseguimos criar layouts fantásticos, desde os mais simples aos mais complexos. Então nessa aula nós vamos falar do Grid, mas se vocês quiserem que também abordemos do Flex, então deixa aí nos comentários. Então nós vamos ver, talvez criemos uma aula específica para o Flexbox. Bem, nessa aula nós vamos tentar criar, né, esse layout. Eu aqui coloquei as mesmas imagens, não é? Mas nós vamos criar com imagens diferentes. Vamos então tentar criar esse layout que seria, podia ser um portfólio, podia ser uma galeria, não é? Então a intenção é criarmos esse layout com a especificação Grid CSS. Vamos ver como conseguimos dispor os elementos desta forma que aqui apresentamos, não é? Então vamos para o nosso código. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o meu navegador, vou até rodar aqui o meu ficheiro, vou rodar aqui no Live Server. Ok, ele abriu, já temos aqui a nossa página, não é? Só que ela tá vazia, como vocês puderam ver, não tem ainda muita especificação, não tem nada a apresentar. Eu tenho também já aqui a página a nossa documentação do Tailwind. Eu vou em documentos ou em documentação, né? Vou procurar por Grid. Temos aqui as propriedades Flex, não é? Flex e Grid, né? Tem aqui Flexbox, mas nós vamos falar praticamente do Grid, né? Então vou parar aqui onde fala quase todo do Grid. Então essas aqui são as classes que nós conseguimos utilizar. Temos Grid Template Columns, temos Grid Column, onde o início e o final de uma coluna, onde que começa onde termina. Temos a Grid Template Rows, que também temos aqui as suas propriedades. Temos a Row Start e End, temos o Grid Autoflow,
temos N classes aqui que nós conseguimos trabalhar. Basicamente tudo do grid nós conseguimos trabalhar com as classes T e N, né? E temos aqui também o gap, que é o espaçamento entre as células nesse caso. Bem, vou então no nosso código. Primeira coisa que nós vamos fazer então é criar aquela nossa estrutura, aplicando então as nossas classes. Vamos conseguir aprender implementando já diretamente no nosso código. Primeira coisa que eu vou criar é então um componente que vai ser basicamente o componente Py, que é o root, o container. Eu vou atribuir aqui a essa div uma classe. Primeiro eu vou dizer que ela será um container, né? Vou utilizar aqui a classe container. Nós já falamos sobre o container. E vou dar uma largura máxima de 7xl. E vou dizer que eu quero que esse container esteja centralizado. Então, mx auto. E vou dar também aqui um padding de 50, não é? Para ter só um espaçamento aqui de 208 pixels. Vou salvar. Ele já está centralizado, mas não vai aparecer nada. Agora, vamos então criar o nosso componente. Primeiro, vou criar o componente da galeria em questão, nesse caso, section. Após abrir a section, vou criar aqui então os elementos, não é? Nós temos aqui, deixa eu só contar aqui quantos elementos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basicamente nós temos 10 divs, não é? Vou clicar aqui, criar aqui as divs, não é? Quero aqui 10 divs, princípio. Depois talvez podemos apagar. Ok. Acho que vou pôr aqui. Vou pôr essas 10 divs com. A princípio eu vou deixar assim, né? Ops. Vou deixar ele assim. Então vou colocar aqui a classe do container da nossa grid. Eu vou dizer que esse elemento será então grid, né? A primeira coisa que nós fizemos é estabelecer o seu display, que é o display grid. Isso vai tornar esse componente uma grid, né? Uma grelha. Depois eu vou dizer que esse grid terá 3 colunas, como nós vimos aqui no nosso layout. Só abrir aqui, temos uma coluna, temos 2 colunas e tem 3 colunas. 3 colunas por 1, 2, 3, 4 linhas nesse caso. Então vou dizer que teremos aqui uma grid calls de 3, né? São 3 colunas. Também vamos ter, na verdade até vamos pôr aqui uma grid de 3 rows também. E vamos pôr um gap. Gap basicamente, como dissemos, um espaçamento entre cada div, né, que será cada célula. Cada div terá um espaçamento entre elas, nesse caso, de 6. Vou colocar aqui. E só para vermos alguma coisa, vou colocar aqui uma numeração. Então, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vou salvar e vou visualizar. Ok, temos aqui 3 colunas, né, com as 3 rows. Nesse caso ele fez 4 porque nós temos mais elementos, não é? Então ele quebrou. Bem, temos aqui, então vamos continuar. Agora vou colocar aqui, a princípio vamos trabalhar para ver, temos um efeito algo mais visual. Eu vou colocar aqui já essa classe. Vou utilizar ela primeiro vou pôr uma rounded, né, que seria os cantos redondos, né, arredondados. Seria LG de 3XL para estar mais visível. Depois vamos ter um shadow, vou colocar aqui um shadow para termos uma visão melhor. E vou colocar aqui uma cor desse shadow para estar mais visível. Shadow, o Shadow Gray de 800, né? Vou salvar. A princípio vamos só ver como é que está. Ok, já está aqui o efeito mais visual. Então é isso que nós queremos basicamente para restantes divs. Vou copiar. Só um instante. Ok.
Salvei. E temos aqui a nossa grade. Então já começa a ganhar forma, como conseguimos ver, não é? Agora, o que vamos precisar fazer é fazer com que essa div aqui, ela ocupe, né, duas rows. Nesse caso tem essa row, tem esta, vai ocupar duas, não é? Eu vou colorir só esses elementos. Ok, vou colorir aqui esses elementos. Vou dizer que essa aqui terá um PG green com este, não é? Vou colocar uma cor de fundo para todos, só para efeitos visuais. Deixa eu colocar aqui também 600. Aqui vamos por 700. Aqui vamos por 900. Aqui vamos por de 100. Aqui vamos por de 200. Aqui 50. Agora salvamos, vamos ver. Opa, cancela. Ok, já temos aqui então as cores. Bem, agora o que nós vamos fazer é colocar então algumas imagens aqui no interior. Então vou escrever imgs. Vou colocar. Eu já tenho aqui algumas imagens no projeto. Vocês também poderão colocar as imagens que vocês quiserem. É só aqui navegar no meu diretório para criar aqui então as imagens. Vou colocar a 4. Eu vou copiar já esse elemento para facilitarmos. Vou colocar internamente em todos. Ok, agora são mais estes dois. Ok, a princípio ainda vou deixar o último sem, não é? Até vou já colocar. Salvei, vamos ver como é que está a ficar. Ok, temos então aqui já a nossa galeria, não é? Então já começa a ter forma. Se vocês verem, já conseguimos criar uma estrutura aqui, um layout com 3 colunas, né? E 4 rows nesse caso. Como se nós metemos 3 rows, mas ele pôs 4 porque tinha elementos a mais, então ele obrigatoriamente vai fazer essa quebra. Então vamos continuar. Bem, agora vamos fazer o seguinte. A princípio, nós agora precisamos dizer, né, como temos aqui, que precisamos dizer que esse elemento aqui vai ter que ocupar 2 rows, né? Então seria ocupar ele 3 elementos. Temos aqui 1, 2, 3, que seria então a primeira row. Essa central, que seria aquela que nós visualizamos, tem que ocupar então 2 rows. Então nós aqui temos uma propriedade CSS. Ela vai permitir que nós trabalhamos nesses elementos de forma a ocuparem mais rows. Então temos classes, né, para fazer isso. Então eu vou aqui acrescentar mais uma classe, que seria a classe row span, né? Estamos a dizer que essa row vai expandir, digamos, 2, né? Porque seria, deixa eu ver isso aqui, seria a primeira row e a segunda. Então ela vai ocupar 2 rows nesse caso. Vou salvar para nós vermos só já o efeito. Ok, se vemos agora já consegue ocupar tanto a primeira row quanto a segunda. A imagem a princípio ela não está extensa, depois nós vamos não está a ocupar todo o elemento, depois nós vamos trabalhar de forma que ele ocupe todo o elemento. Agora temos uma outra tarefa que é este elemento aqui, não é? Vai ser trabalhado de forma a ocupar então não 2 rows, mas 2 colunas, né? Essa aqui ocupa 2 rows, que seria a primeira row, esse camarada, a segunda essa aqui, então ele ocupou 2. Aqui temos então ele ocupar 2 colunas. Então vamos trabalhar com agora com a classe column. Então vamos aqui, então seria este elemento ocupar então essas 2 colunas, não é?
Vamos procurar por ele. Então ele seria basicamente, temos essa, temos esta, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, são as primeiras 3, vou só dar aqui uma separação, depois temos 1, 2, 3, vou dar aqui outra separação, só para vermos qual é. Então temos 1, 2, 3, ok? Seria então na terceira coluna, temos 1, 2, 3. Então nessa terceira seria então a segunda, este camarada aqui, ok? Essa aqui onde nós vamos colocar a classe. Vamos dizer agora que essa div ela já não vai ocupar somente o espaço que ela já está ocupando, vai ocupar então duas colunas, assim podemos dizer. Vamos dizer aqui call span 2, vamos salvar só para vermos o efeito. Ok, mas não era aquela, ele já ocupou aqui 2, mas seria essa. Acho que trabalhamos com o elemento errado. Deixa eu só tirar daqui. Por isso acho que é bom primeiro sempre trabalhar com ela numerada, mas para facilitar a visão nesse caso. Mas ainda se conseguimos trabalhar, então não seria essa. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou só apagar as imagens, vou manter a numeração só para facilitar a visualização de cada div. Tá aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é isso. Repetir aí um número, mas vamos conseguindo assim visualizar. Ok, então é a 6 que nós queremos expandir, não é? Essa aqui já está, então a 6 vamos expandir para ocupar também o espaço da coluna 7. Então, deixa eu só vir aqui, onde está a coluna 6, ok, a coluna 6 é essa, então é aqui onde vamos colocar a classe. Então, vamos dizer que será call span 2, ok? Vamos salvar, vamos só ver como é que está. Ok, agora sim, então conseguimos trabalhar da forma que nós queremos. Nesse caso, vou só ver aqui o nosso layout. Então temos aqui, depois temos essa. Está conforme nós queremos. A princípio, acho que a alteração disso vai fazer com que o nosso layout seja totalmente transformado. Então vamos continuar. Agora temos então aqui as imagens. Nós já conseguimos colocar então aqui as imagens. Vamos já pegar, vou só copiar esse elemento, colocar também neste, também neste, para este, ok, salvamos então, ok, agora já temos então o nosso componente. Vamos então trabalhar em alguma estilização. Primeira coisa que vamos fazer então é tentar fazer com que essa imagem ocupe todo o elemento, não é? Para não ficar esses fundos com essa visualização. Bem, vou copiar aqui esse rounded, também vou colocar nas imagens para as imagens também terem a mesma borda, né? Ok, vou colocar aqui classe. Então vou copiar essa classe. Ops. Copiei aqui para todas as imagens. Só colocar também nesta. Ok. Salvamos. Então vamos ver como é que está. Ok. As imagens já parecem estar com os cantos arredondados. Agora vamos então esticar ou vamos preencher as imagens no seu devido tamanho. Bem, o que nós vamos fazer para conseguir colocarmos as imagens ocuparem todo o elemento será o seguinte: vamos abrir aqui dentro da classe, vamos acrescentar algumas outras classes. O que nós vamos fazer primeiro é acrescentar a classe Object. Essa classe vai permitir que o objeto, que nesse caso é a imagem, tenha a sua imagem a ocupar todo o espaço do seu pai, nesse caso que é o elemento pai, que seria essa div
que está em volta dela. Então vamos dizer cover. Cover vai fazer com que o elemento, mesmo que sendo pequeno, vai tentar preencher ao máximo todo o espaço, não é? Agora vamos pôr também um Object Center para centralizar a nossa imagem. Também vamos pôr, a princípio isso ainda não resolve, né? Ela só tenta esticar a imagem. Vou só salvar aqui para vocês verificarem. Dou uma atualização, não resolveu ainda muita coisa, né? Vamos precisar alterar também a sua dimensão. Deixa eu só beber aqui uma água. Ok, continuando então, nós vamos ter também uma altura, que seria full, para dizer que essa imagem vai ter uma altura de 100% e uma largura também full de 100%. Então essas classes H full e W full, elas vão dar uma dimensão de 100% no elemento. H para a altura, que é o height, e o W para width, que seria também a largura de 100%. Então salvamos e visualizamos. Já vemos aqui o elemento ocupou todo o espaço, então vamos seguir para os restantes elementos, não é? Vamos só copiar aqui já essas classes que nós já utilizamos. Vamos colocar aqui também nesta. Ok, vamos colocar também nesta imagem. Nesta imagem. Nesta imagem. Nesta imagem. Nesta imagem, também nesta. Vamos salvar, vamos visualizar. Como conseguimos ver, então já temos aqui as nossas imagens, não é, a ocuparem todo o espaço. Agora vamos só trocar essas imagens para termos um visual melhor, né? Seria essa aqui, vamos colocar a imagem 22, aqui vamos colocar uma outra imagem que seria 11. Aqui vamos colocar uma que pode ser a 33. Aqui também outra que pode ser a 7. Aqui a 4. Não, 4 já está a 5, talvez. Aqui vamos pôr a 9. Aqui a 8. Aqui vamos pôr a D. E por último alteramos também esta para a imagem H. Salvamos. Ok, então temos aqui a nossa galeria feita de uma forma muito simples, de uma forma muito produtiva, né? Foi basicamente bastante rápido. Não trabalhamos com muitos elementos, só algumas classes e conseguimos já ter o efeito que nós quisermos. Aqui ainda podemos melhorar, isso já cabe a você já fazer uma estilização a mais, mas nós aqui vamos trabalhar com algumas classes também que vão deixar o design aqui mais bonito, né? E vamos trabalhar com filtros e transition, né? Permitir criar aquela transição mais bonita nos nossos elementos, na mudança de estado. Bem, que nós vamos fazer o seguinte, aqui nessa primeira div, que seria a row, a div py nesse caso, vou dar só aqui um espaçamento para visualizarmos melhor. Aqui vamos então colocar primeiro essas classes de filtro. Vamos dizer que ao passar o mouse por cima, né, vamos colocar um efeito de hover. Vamos dizer over. Quando passamos o mouse por cima, vamos tornar a imagem em grayscale, né, na escala cinza. Vamos dizer assim. E também vamos dar então aqui um transition para que o efeito, para vocês até terem uma noção melhor, eu vou salvar aqui e vamos já verificar isso. Temos aqui, se vocês verem, ela já dá aqui o efeito de grayscale, né? Mas ela parece um pouquinho bruta, se vocês verem essa mudança de estado. Então queremos fazer com que essa transição seja mais suave, então por isso vamos trabalhar com a classe de transition. Vocês podem vir aqui na documentação e lá tem tudo isso. Se vocês verem aqui por filter, você vê aqui filter, temos aqui os filtros, né?
Temos aqui sépia, né? Sépia 0 é para tirar basicamente. Temos sépia para colocar esse filtro. Nós temos aqui, nós estamos a utilizar aqui Grayscale. Se vocês verem, né? Transforma a nossa imagem em cinza. E temos outra, tem a saturação, para trabalhar com saturação. Então temos várias classes. Tem aqui também o blur, para dar aquele efeito, digamos, como se fosse uma fumaça, né? Aquele mais fusco. E temos aqui então outros efeitos. Bem, nós estamos a trabalhar então com o Grayscale. E também tem aqui as classes de Transition. Deixa eu ver aqui, ok, está aqui as Transition. Então, se vocês verem, também é possível criar transição, né? Se vocês verem, está aqui os efeitos de transição, só utilizamos e está tudo disponível. Vamos então continuar. Agora vamos colocar também então o elemento Transition. Vamos vir aqui, vamos escrever. Primeiro vamos colocar uma transição, Transition, ou, quer dizer, todas as propriedades vão ser animadas. E vamos pôr aqui o efeito que é Easy Linear, né? Vamos salvar. Se vocês verem, agora já está mais suave aqui o efeito, então já dá aquele efeito mais legal, né? Na nossa apresentação, basicamente na nossa galeria. E vocês podem utilizar esse layout para fazer portfólio de vossos trabalhos, se vocês tiverem um website, não é? Então, ele é uma coisa mesmo muito boa, né? Muito bonita e fácil de ser criada. Vamos só replicar então esse efeito para os restantes elementos. Esta aqui também. Essas cores de background elas já podem sair, basicamente já estão invisíveis, né? Estão já por fundo, não há mais necessidade delas, mas vamos deixar aqui, mas vocês podem tirar. Só vou colocar em todos. Aqui também e aqui, e vamos salvar. Ok, então já temos aqui o efeito em todos os nossos componentes. Quando passamos o mouse por cima já dá aquele efeito legal. E vocês aqui também podem transformar, né, o cursor para se transformar aquela mãozinha, como vimos já na aula passada. Então já é possível criar aqui uma galeria muito legal. Esse é o poder, né, do Tailwind na criação de nossos layouts, né? Conseguimos criar layouts facilmente, tanto essa galeria quanto outros layouts, né? Estamos a falar mesmo de layout completo do website. Você consegue dispor os elementos da forma que vocês quiserem. Bem, muito obrigado por você estar aí desse lado. Acredito que o mais importante que queríamos passar, conseguimos passar. Se você gostou dessa aula, vou pedir que deem um like, deixem um like aí no nosso vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber notificações. Vai ativar aí o sininho ao lado, então vai conseguir receber todas as notificações de quando lançamos aqui mais conteúdo no nosso canal. Eu espero que essa aula tenha feito com que vocês possam aprender a criar layouts complexos e layouts simples futuramente quando vocês estiverem a criar as vossas páginas web. Então, muito obrigado. Até lá, fique bem.